Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu tenho uma nobre missão. Há um processo seletivo na cidade de Icapuí, cidade em que moro, e a banca é Cetred. Então, sem enrolação, eu quero trabalhar hoje um momento em que nós possamos conhecer a banca Cetred. Professor, como é que você fará isso? Por meio de questões. Eu trouxe algumas questões gramaticais que são mais pertinentes na banca e eu quero que você veja o perfil dessas questões. Bom, as questões são bem diretas, a Cetred não costuma fazer aquela enrolação como é típica da IDECAN, né, como é tipo, sei lá, da FGV, não, a Cetred é uma banca bem direta. Então vem aqui comigo, ó, vamos começar, e a primeira questão que eu queria que você respondesse comigo é essa aqui, diz o seguinte, olha, no trecho, nós que somos daquela terra, o termo destacado é classificado como, meus queridos, palavra que é um tópico sempre presente na banca Cetred. A maioria dos concursos realizados por essa banca irão trabalhar a parte de palavra que. E o que na língua portuguesa nós bem sabemos que possui 27 classificações. Então é interessante que nós estudemos pelo menos o básico dessa palavra. Então vamos lá, ó. Pause o vídeo, tente responder a essa questão e quando você responder, deixe que eu mostre o gabarito fazendo a resolução. Nós que somos daquela terra. Professor, é um pronome relativo, é uma partícula de realce, é uma conjunção explicativa, enfim, o que pode ser tudo isso? Pode, gente. E para você ver, ó, eu queria que você viesse aqui comigo para que nós possamos fazer uma pequena revisão a respeito da palavra que. Professor, quais são as funções que mais caem na minha prova? Bem simples, ó. Vou fazer aqui com você uma espécie de mapinha mental. Pessoal, perdoe o barulho aí, se estiver saindo na aula, eu estou gravando em casa, então é bem comum ter barulho, né? Então, professor, quais são as classes mais importantes para a palavra aqui? Bom, em primeiro lugar, o que pode ser um pronome relativo é um dos que mais cai em prova. Pronome relativo. Professor, cai muito em prova o pronome relativo demais. Você tem que conhecer o pronome relativo. Depois, professor, o que é que pode cair na minha prova? A conjunção integrante. Integrante. Show de bola? Tranquilo, professor. O próximo que pode cair na minha prova, sem sombra de dúvida, a partícula expletiva. Ó, partícula expletiva. Expletiva. Professor, essa partícula expletiva, eu sei que ela também pode ser chamada de partícula de realce, exatamente. Pode ser partícula expletiva ou partícula de realce, dá no mesmo, é 6 por meia dúzia. Também pode ser, meus queridos, ó, preposição. Preposição. Essa preposição nós iremos chamar de preposição acidental, beleza? E por último, pode cair na sua prova a conjunção explicativa. Cativa. Pronto. Esses daí são os que mais caem na sua prova. Professor, aí vamos lá. Isso daí são as únicas funções desempenhadas pelo que? Não, gente. O que tem 27 funções. Essas são aquelas que têm mais chance de cair no seu concurso. Então vamos lá, professor. Como é que eu sei que será um pronome relativo? Bem simples. Será pronome relativo se você conseguir trocar o que por o qual e seus variáveis. Como assim, professor? O qual e seus variáveis. Ó, se você conseguir trocar o que por qualquer palavrinha que envolva qual, será pronome relativo. Olha, o qual, a qual, as quais, dos quais, com os quais, enfim, tudo que envolva qual. É por isso que na gramática diz, ó, quando você consegue substituir por o qual e seus variáveis, suas variações, beleza? Então vamos lá, professor. E para ser conjunção integrante? Bem simples. Você vai conseguir trocar o que por isso, por disso ou por nisso.
Conseguir, professor, trocar o quê? Por isso, disso ou nisso, ele é uma conjunção integrante, exatamente. Professor, o senhor vai dar exemplo? Claro. Ah, professor, e essa partícula expletiva? Gente, ó, você vai colocar aí que é o tanto faz. É o tanto faz. Como assim, professor? Explique para mim esse negócio de tanto faz. Eu não entendi, não. Gente, olha, o tanto faz é o seguinte: se tiver lá na sua frase, você vai ler e você vai entender numa boa. Mas se você for lá e retirar, tanto faz. Ou seja, não haverá ali uma perda, uma mudança de sentido na sua frase. Tanto faz aquele que está ali ou não. Show de bola? Isso é a partícula expletiva, também conhecida como partícula de realce. Inclusive, na banca CETRED, o nome mais comum é partícula de realce. Então, anote aí no seu caderno. Professor, outro detalhe importante sobre a partícula expletiva. Gente, olha, antes da partícula expletiva, não pode haver vírgula. Imagine que você tem um que, e antes do que tem uma vírgula. Já era, não pode ser partícula expletiva. A partícula expletiva inadmite uma vírgula antes. Então já anote mais uma informação, beleza? Professor, e quando é preposição? Bem simples, ó. Quando é preposição, você consegue trocar por de. E um detalhe é que geralmente essa preposição aparecerá entre verbos, entre verbos. Beleza? Show de bola, professor. E por último, conjunção explicativa é o mais fácil. Você vai conseguir trocar por pois, ou você conseguirá trocar por porque. Pronto. Vamos aos exemplos, você vai ver que não é nada demais, que isso aqui não é bicho de sete cabeças. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, por exemplo, ó. Primeiro exemplo para a gente estudar. Ó, dá uma olhadinha aqui. Eu digo o seguinte para você, olha. João que me ensinou a ler, por exemplo. Ó, João que me ensinou a ler. Deixa eu só ajeitar aqui, ficou tão pertinho, né? Não ficou legal não. Então vamos lá, olha. João que me ensinou a ler. Professor, tem um que aí nessa frase que o senhor colocou. É verdade. E eu queria que você descobrisse comigo qual é a função desse que, qual é a classificação desse rapaz aí na frase. Veja só, faça um teste comigo. Se você ler a frase desse jeito, você entende? Entende, né? João que me ensinou a ler. Mas imagine que eu chego aqui, ó, e tiro esse que da frase. Leia. João me ensinou a ler. Vem aqui comigo. Você percebe que tanto faz esse que tá aí ou não? Se ele tiver, você vai ler e você vai entender numa boa. Mas se você retirar, pô, não tem problema. É o tanto faz. Se tiver, você entende. Se não tiver, você entende da mesma forma. Como é o nome disso na gramática? Partícula expletiva ou partícula de realce. Então, vamos anotar aqui, professor. Agora eu já sei que esse rapaz aqui é uma partícula expletiva. Show de bola, sem estresse, sem problema. Faça outro, professor, estou gostando. Vamos lá, vou dividir aqui o quadro com você para a gente fazer outro, vai ficar legal. Vamos lá, sem pressa, temos tempo. Dê uma olhadinha aqui nessa frase. Ó, Carlos falou, Carlos falou que Flaviane é linda. Ó, Carlos falou que Flaviane é linda. Será que aqui eu consigo ainda dizer que é uma partícula expletiva? Ó, Carlos falou Flaviane é linda. Imagine se eu tiro esse que da frase. Carlos falou Flaviane é linda. Fica estranho, né? Fica uma lacuna semântica ali. Então ele não é, né, partícula expletiva. Agora imagine, ó, se eu passasse um tracinho antes desse que, ó. Carlos falou que Flaviane é linda. Será que eu não poderia pensar assim, olha, Carlos falou isso. Carlos falou isso. Veja, gente, olha, que eu troco
tudo que está a partir do que para frente, por isso, disso ou nisso. Por quê? Muita gente faz assim, olha, Carlos falou isso, Flaviane é linda. Ah, não faz sentido. Não faz sentido porque você não fez a substituição adequada. Quando eu digo Carlos falou que Flaviane é linda, eu troco tudo que está a partir do que para frente. Tudo. Do que em diante eu tenho que conseguir trocar por isso, disso ou nisso para ser conjunção integrante. E eu poderia dizer: Ei, Carlos falou que Flaviane é linda? Rapaz, sim, Carlos falou isso. Ó. Carlos falou isso. Eita, professor, conseguiu trocar por isso. Então esse que é uma conjunção integrante. Show de bola, sem estresse. Vamos para mais um, professor. Estou gostando. Vamos para mais um. Ó. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. A aluna que foi embora era legal. Ó, a aluna que foi embora era legal. Show, professor. Dê uma olhadinha nesse aqui. A aluna que foi embora era legal. Eu não consigo dizer a aluna foi embora era legal. Não é expletivo. Eu não consigo dizer a aluna isso, fica estranho. Pois é, mas você conseguiria dizer numa boa o seguinte, olha, a aluna a qual foi embora, né? Era legal. Consegui trocar por a qual pronome relativo. Show de bola. Entendi, professor. Mais uma classificação. Professor, mostre outra? Com certeza. Vamos lá, ó. Digo o seguinte, ó. Eu digo assim: estude, estude que a prova. Ih, ficou feio, ó. Deixa eu apagar aqui. Ficou bem pertinho, né? Vai ficar estranho. Ó, estude que a prova vem aí. Que a prova vem aí. Show de bola, professor. Ó, já tem uma possibilidade que eu devo eliminar. Qual é? Se você prestou atenção na minha aula, eu disse que a partícula expletiva não admite vírgula antes. Então, olha, tem uma vírgula antes, eu já sei que não pode ser partícula expletiva. Não tem como, né? Estude que a prova vem aí, não pode ser partícula expletiva. Mas eu poderia dizer assim, olha, estude, pois a prova vem aí. Por que a prova vem aí? Então, esse que aqui nada mais é do que uma conjunção explicativa. Professor, tem como dar mais um exemplo? Sem sombra de dúvida. Vamos a mais um. Ó. Dê uma olhadinha no segundo caso aqui. Na verdade, eu acho que é o quinto caso já, né? Olha só, eu digo o seguinte, olha. A que se pensar em novos dias. Ó, há que se pensar em novos dias. Professor, eu consigo dar uma olhadinha nesse aqui com carinho. Ó. Veja só, há que se pensar. Primeiro, olha, antes dele tem um verbo. Depois dele, ó, tem outro verbo. Eita, professor, ele está entre verbos. E eu poderia dizer assim, olha, há de se pensar em novos dias. Professor, eu consigo trocar por de. Show de bola. Esse rapaz você vai chamar de preposição acidental. Acidental. Show? Tranquilo. Então, nós temos aqui uma pequena base a respeito de alguns tópicos mais cobrados dentro da palavra que, e eu queria que você fizesse agora a questão comigo. Olha só, questão 1, Banco Secreto diz assim, no trecho, nós que somos daquela terra. O termo destacado é classificado como? Deixa-me fazer uma pergunta para você. Você está entendendo essa frase tal como ela está? Eu sei que sim. Mas se eu chegasse aqui para você, ó, e tirasse esse que da frase, eu tenho certeza de que você entenderia da mesma forma. Certo? Nós somos daquela terra. Então eu posso chamar esse cara de partícula expletiva, que também é muito conhecido como partícula de realce.
nosso gabarito letra A. Show de bola? Então vamos lá, gente. Olha, anote aí. Há muita chance de cair isso na prova de vocês. Vocês que vão fazer o concurso, né? Vocês que vão fazer o processo seletivo, na verdade, para professor substituto, anote isso no seu material. Há grande chance de cair na sua prova. Show de bola? Inclusive, no último concurso de Capuí, cuja banca também foi CETRED, houve uma questão que falava sobre a palavra que, e esse que era um pronome relativo em questão. Show? Então vamos para mais uma questão. Olha aqui a questão de número 2. Questão de número 2, muito boa. Formação de palavras. O termo ilegal tem o seguinte processo de formação. Gente, olha, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui eles mencionaram praticamente dois processos diferentes. O primeiro é a derivação e o segundo é a composição, beleza? Então é interessante que nós vejamos aí qual é a diferença entre derivação e composição e, sobretudo, a diferença entre os tipos de derivação e os tipos de composição. Vamos lá, 30 segundinhos para você responder a essa questão. Vou ficar caladinho aqui, ó, e deixar você pensar. Pense aí. E aí, tá dando certo? Pense um pouquinho, analise. Pessoal, seguinte, essa questão é bem tranquila, né? Eu vou explicar do zero, dizendo para vocês que existem na língua portuguesa praticamente dois processos de formação de palavra. Dois, né? O primeiro é bem comum, é a derivação. Derivação. Beleza? Professor, qual é a diferença de derivação para composição? Gente, sabe o que é? É que na derivação você forma novas palavras por meio de um único radical. Na derivação você só tem um radical. Só um radical. Beleza? Show de bola, professor. Quando eu tenho derivação, eu tenho apenas um radical. Exatamente. E quando eu tenho composição, professor, eu tenho dois radicais. E aí você pode se questionar o seguinte, professor, mas o que é um radical? Bem simples, pessoal. Olha, o radical é de onde uma palavra vem. Certo? Se você quiser saber o radical de uma palavra, olhe para aquela palavra e pergunte de onde ela vem. Por exemplo, se eu chegasse para você e perguntasse qual é o radical da palavra florista, professor, florista vem de flor, então flor é o meu radical. Beleza? Então, se eu tenho uma palavra que é formada por meio de um único radical, eu tenho um processo de derivação, né? Ela é derivada de um único radical. Já quando há composição, eu tenho no mínimo dois radicais. Para haver composição, eu tenho que ter no mínimo dois radicais, beleza? Por exemplo, como é que eu formo a palavra lobisomem? Ó, é lobo mais homem. Então eu tenho dois radicais para formar. Eu peguei duas palavras para formar uma só. Isso é composição, certo? De onde vem, por exemplo, a palavra guarda-roupa? Guarda mais roupa, né? De onde é que vem a palavra embora? Em boa hora, né? Em boa hora, forma embora. Tranquilo? Show de bola, sem estresse. Então vamos estudar um pouquinho isso daqui, ó. Imagine só esse elemento tão importante que eu citei para vocês, o radical. Vamos lá. O radical. Ó. Ocorre que ao radical, que é como se fosse o alicerce de uma casa, eu posso acrescentar elementos depois e eu posso acrescentar alguns elementos antes. Esse elemento que eu acrescento antes, eu vou chamar de prefixo. Prefixo. E o elemento que eu adiciono depois, eu vou chamar de sufixo. Vamos imaginar o seguinte, ó. Pegue um radical qualquer, sei lá, o radical legal. Ó, legal, certo? Como é que eu poderia adicionar um prefixo a esse radical? Bom, eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, e colocar o i.
ilegal. Eu acrescentei um elemento antes, eu acrescentei um prefixo. Tenha calma. Percebe que eu formei uma nova palavra, era legal, e agora eu formei ilegal. Então, nesse processo, eu usei um prefixo para formar uma nova palavra. Eu peguei um radical e a esse radical eu adicionei um elemento antes que nós chamamos de prefixo. Professor, como é o nome desse processo então? Cara, se você formou uma nova palavra por meio do acréscimo de um prefixo, você tem a derivação prefixal. Eu peguei o radical, coloquei prefixo, então eu tenho derivação prefixal. Show de bola. Professor, mas imagine o oposto. Tira esse prefixo aí. Show. Vamos lá, vamos tirar o prefixo. Tirei o prefixo. Como é, professor, que eu poderia colocar um sufixo? Eu poderia colocar o sufixo mente, né? Mente. Legalmente, ó. E curiosidade, gente, para vocês. Na língua portuguesa, as palavras que terminam em mente são advérbios. O advérbio, né, o único sufixo adverbial que nós temos na língua portuguesa é o mente. Então, toda palavra derivada que termina em mente é advérbio. Moralmente, fielmente, lealmente, radicalmente. Então, todas as palavras que terminam em mente são advérbios, beleza? Show de bola, professor. Então, vem cá, ó. O senhor colocou legalmente. Pegou o radical e a esse radical você adicionou um sufixo. Foi. Como é o nome disso, professor? É o quê? Derivação sufixal. Eu peguei um radical e adicionei um sufixo. Derivação sufixal. Ou, se eu adiciono um prefixo, prefixal. Se eu adiciono um sufixo, sufixal. E se eu adicionar os dois, tem como? Tem. Olha só, imagine que eu fizesse isso daqui, ó. Ilegalmente. Professor, agora tem prefixo e tem sufixo. E aí, professor, vou chamar de quê? Derivação prefixal e sufixal. Então vamos lá, olha. Derivação prefixal e sufixal. Show de bola, professor. Então eu já entendi uma coisa. Sempre que uma palavra tiver prefixo e sufixo ao mesmo tempo, eu vou dizer que é derivação prefixal e sufixal. Não é assim. A vida não é um morango. Então vamos lá, professor. Por quê? Porque quando tem prefixo e sufixo, né? Para ser prefixal e sufixal, ainda tem outro detalhe. Você tem que ter a capacidade de chegar à palavra, tirar um desses elementos e a palavra continuar existindo. Então vamos lá. Para ser prefixal e sufixal, eu tenho que ter prefixo e sufixo, mas eu tenho que ter a possibilidade de retirar um deles e a palavra continuar existindo. Show? Então vamos lá, professor. Olha aqui a palavra ilegalmente. Tem prefixo e tem sufixo. Mas se eu retirar um deles, a palavra continua existindo. Ó. Tira esse prefixo, fica o quê? Legalmente. Existe a palavra legalmente? Existe. A palavra legalmente existe no dicionário da língua portuguesa. Então, professor, o que é que acontece? Prefixal e sufixal. Eu tenho um prefixo, tenho um sufixo. Retirei um deles, a palavra continua. Show. É, continua uma palavra existindo. Show de bola, professor. Mas imagine o oposto, professor. Imagine que eu tenho um prefixo. Imagine que eu tenho um sufixo, os dois ao mesmo tempo. Mas eu tirei um deles. Show. E aí, professor, a palavra morreu. A palavra não existe mais. Tem um nome para esse processo. É derivação parasintética, ou também chamada de parassíntese. Eu tenho um prefixo e tenho um sufixo, mas eu tiro um deles e a palavra morreu. Por exemplo, ó, dê uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Vamos lá. Acebolado. Beleza? Vamos lá. Deixa-me perguntar para você o seguinte: de onde vem a palavra acebolado? Eu escutei você respondendo. Professor, vem de cebola. Tá aqui o meu radical, ó. Show de bola. Tá aqui o meu radical. Show, professor. Tranquilidade, sem estresse, sem problema. Só que a esse radical eu tenho prefixo, ó, tenho prefixo e eu tenho sufixo. Show de bola. Professor, já posso dizer que é prefixal e sufixal? Não, tem que fazer o teste. Porque, olha, para ser prefixal e sufixal, eu tenho que retirar um deles e a palavra continuar existindo. Vamos ver aqui, ó. Dê uma olhadinha. Tire o prefixo. Tire o prefixo. Ficou o quê? Cebolado. Gente, existe a palavra cebolado na língua portuguesa? Não, gente.
né? Não existe, ou seja, eu tirei o prefixo e a palavra morreu. Como é o nome disso? Parassíntese ou derivação parassintética. Professor, dê outro exemplo, até pelo amor de Deus, na hora. Ó, dá uma olhadinha nessa palavra aqui, olha. Anoitecer. Anoitecer. De onde vem a palavra anoitecer? Quem é o meu radical? Gente, ó, tá aqui, ó. Noite. Beleza? Só que a esse radical eu tenho elementos, né? Eu tenho elementos. Por exemplo, olha, antes eu tenho um prefixo e depois eu tenho um sufixo. Ei, professor, tem prefixo e sufixo. Se eu tirar um deles, ó, vira o quê? Noitecer. A palavra continua existindo? Não, ela morreu. Então, nesse caso, eu tenho a derivação parassintética. Resumindo a obra, ó. Derivação prefixal e sufixal. Tem prefixo e tem sufixo. Derivação parassintética. Tem prefixo e tem sufixo. Qual é a diferença? É que na prefixal e sufixal eu tiro um deles e a palavra continua existindo. Na parassintética, se eu tirar um deles, a palavra morreu. Show? Então, sem estresse, sem problema. Professor, ainda tem mais derivação? Tem, ó. Você vai ver outra comigo que cai muito em prova. Dê uma olhadinha aqui com o professor, ó. Vamos lá. Existe outro processo chamado de derivação imprópria. Beleza? Imprópria. Professor, o que é uma derivação imprópria? Gente, é tão simples. Ó, a derivação imprópria é simplesmente quando você altera a classe gramatical de uma palavra. Você muda a classe gramatical de uma palavra. Porém, você não tira nenhuma letrinha, você não coloca nenhuma letrinha. A palavra fica do mesmo jeito. Você vai alterar a classe gramatical da palavra, muda a classe gramatical da palavra, só que você não tira nenhum elemento dessa palavra, ela continua intacta. Professor, como é que isso acontece? Geralmente, ó, veja que eu estou utilizando um advérbio. Geralmente, isso ocorre com o uso dos artigos. Por quê, gente? Olha, os artigos em língua portuguesa são os nossos principais transpositores, ou seja, o artigo ele tem a capacidade de mudar a classe gramatical de uma palavra. Toda palavra antes da qual você coloca um artigo, ela passa a ser automaticamente um substantivo. É, professor, é como se o artigo tivesse uma varinha mágica que ele dissesse assim, ó, plim plim, palavra, agora você é um substantivo. Por exemplo, se eu chegasse para você e perguntasse qual é a classe gramatical da palavra bonitinho, qual é? Bonitinho, professor, é um adjetivo. Deixa-me passar um bizu para você. Olha, toda palavrinha antes da qual você consegue colocar um tão é adjetivo. Se eu pegar uma palavra, consigo colocar um tão antes dela, ela é adjetivo. Por exemplo, bonitinho. Eu consigo olhar para alguém e dizer assim, tão bonitinho, né? Tão bonitinho, consigo colocar um tão antes. Então, bonitinho é adjetivo em sua essência, né? Agora, professor, imagine que eu faço uma frase assim, ó. Eu faço uma frase assim, olha. O bonitinho, o bonitinho saiu, saiu agora, ó. O bonitinho saiu agora. Professor, o que é que aconteceu aqui, ó? Esse o na língua portuguesa é um artigo, né? Um artigo definido. Então, o que é que vai acontecer, professor? Ele vai transformar essa palavra bonitinho em substantivo, né? É um substantivo. Ei, professor, então peraí. Houve a mudança de classe, porque, olha, bonitinho, primordialmente é o que, professor? É adjetivo. Só que agora, por meio desse artigo, virou o quê? Substantivo. Então, peraí, olha. Eu mudei a classe gramatical da palavra bonitinho. Houve a mudança de classe gramatical. Mas eu tirei alguma letrinha? Não, bonitinho ficou do mesmo jeito, né? Eu coloquei alguma letrinha? Não, bonitinho ficou escrito do mesmo jeito. Isso é derivação imprópria, é a mudança de classe gramatical. Por exemplo, o grande Guimarães Rosa, naquele livro Grande Sertão Veredas, ele fez uma frase, né, em que houve aí uma derivação imprópria. Né? O que é derivação imprópria? Mudei a classe gramatical sem mudar a estrutura da palavra. Por exemplo, ele disse o seguinte, olha, o correr da vida embrulha tudo. Olha, o correr da vida embrulha tudo.
Gente, correr é verbo. Porque eu digo, olha, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. É conjugável. Mas o Guimarães Rosa disse o correr. Então, professor, o que é que aconteceu? Quando eu disse o correr, esse correr passou a ser substantivo devido ao artigo anteposto. Show de bola. Isso é derivação imprópria. Show? Professor, tem mais alguma? Tem, ó. Tem por último a derivação regressiva. Vamos estudar, ó. Derivação regressiva. Dê uma olhadinha aqui, ó. Derivação regressiva. Beleza? E aí eu queria que você fizesse uma analogia comigo, né? Pessoal, a gente está bem próximo, né, de o ano terminar, né? O ano está voando. E já já em dezembro nós teremos, né, a contagem regressiva. Na contagem regressiva a gente começa, olha, 10, 9, 8, 7. Vê que esse nome regressiva dá noção de diminuir. Não é assim? Essa mesma lógica é na derivação. Quando eu falo de derivação regressiva, eu vou pegar uma palavra, ó, e vou diminuir. Vou pegar uma palavra e vou regredir o tamanho dessa palavra. Professor, é qualquer palavra? Não, gente, ó, o que é que acontece? Você vai ter que pegar um verbo, você vai ter que pegar um verbo. Você vai diminuir o tamanho desse verbo e por meio dessa diminuição você vai formar um substantivo abstrato, certo? Você vai formar um substantivo abstrato, certo? Lembrando que substantivo abstrato, gente, é aquele que depende de alguém para existir, né? Como é que eu sei que um substantivo é abstrato? Porque ele depende de alguém para existir. Show de bola? Então vamos lá, professor. Eu pego um verbo, diminuo e formo um substantivo abstrato. Sim, ó. Por exemplo, você pega o verbo combater. Combater. É um verbo, né? Indicação, é conjugável, beleza. Como é que eu poderia fazer uma derivação regressiva aqui, ó? Eu poderia pegar combater e formar combate, né? Poderia formar combate. Porque, olha, combater, combate. Eu peguei o verbo, diminuí e formei combate. Combate é um substantivo abstrato. Por quê? Só há combate se alguém combater, depende de alguém para existir. Pronto, você teve aí a derivação regressiva. Professor, dá outro exemplo na hora. Ó, dá uma olhadinha nessa palavra aqui, ó. Mergulhar. Beleza? Professor, mergulhar, como é que eu poderia pegar esse verbo e fazer um substantivo abstrato? Ó, eu poderia dizer mergulho, né? Mergulho, eu sei, professor. Eu peguei o verbo, diminuí e formei um substantivo abstrato. Só há mergulho se alguém mergulhar. Exatamente. Então, isso é a derivação regressiva. Pois bem, meus queridos, o que é que ocorre? A derivação nós já esgotamos, né? Já esgotamos. Eu queria só dar uma pincelada rápida na composição. Vamos lá comigo aqui, ó. Perdoe o barulho aí, viu, gente? Deixa eu só pegar aqui e falar um pouco da composição, certo? Composição. Composição. Lembrando, gente, que para haver composição, eu preciso de no mínimo, dois radicais, né? O negócio é como esses radicais vão aparecer para você, né? Porque olha o seguinte, professor, olha, quando eu tenho composição, pode ser por justa posição, justa posição, ou pode ser por aglutinação, aglutinação. Beleza? Justa posição e aglutinação. Show de bola, professor. Qual é a diferença? Vamos lá, pessoal. Olha, quando você tem justa posição, esse nome não está aí à toa, não. É porque os radicais vão ficar justapostos, ou seja, um ao lado do outro. O que é a justa posição? Eu vou pegar um radical, vou pegar o outro aqui e só vou colocar um ao lado do outro. Certo? Ou seja, não haverá perda de fonemas, não haverá perda de letra, certo? Justaposição é quando eu pego um radical e coloco ao lado do outro. Por exemplo, ó, eu poderia pegar essa palavra aqui, ó, beija-flor.
O que foi que aconteceu, professor? Beija-flor. Eu peguei dois radicais, ó. Primeiro beija e depois flor, e só coloquei um ao lado do outro. Eu não tirei nenhuma letrinha, não acrescentei nenhuma letrinha. Deixa eu passar um bizu legal para você. Se você tiver dificuldade, lembre-se de que a própria palavra justaposição é formada por justa posição. Porque o que foi que eu fiz? Eu peguei justa e coloquei ao lado de posição. Justa posição. Peguei duas palavras e coloquei uma ao lado da outra, beleza? Já na aglutinação é um pouco diferente. Quando eu tenho uma aglutinação, eu pego duas palavras, certo? Eu vou juntar essas palavras, mas eu vou juntar a tal ponto de haver perdas fonéticas. Você vai ver que o som está se perdendo, vai uma letrinha desaparecer. Por exemplo, ó, se eu perguntasse para você, né, qual é o processo de formação dessa palavra? Ó? Fon, Fonseca. Como é que eu formei Fonseca, professor? Gente, olha, por incrível que pareça, Fonseca é o quê? É fonte mais seca. Eu peguei duas palavras para formar uma. Só que eu não disse fonte seca, eu disse Fonseca. Ó aí, ó, o T se perdeu. Então isso é aglutinação. Ó, um que poucas pessoas sabem, por exemplo, ó, vinagre. Vinagre. Professor, vinagre é, gente, ó, porque vinagre é formado por vinho mais agre, né, que vem do latim, né? Vinho agre, ou seja, agre significa amargo, né? Então é o vinho amargo. Show de bola? Ó, a palavrinha você, né? Você vem de vossa mercê, então é aglutinação. Show de bola? Vamos comigo aqui a questão para a gente pegar o bizu. Professor, olha, o termo ilegal. Peraí, ó. Como é que eu formo ilegal? Vem de onde? Vem de legal. Só tem um radical, eu já sei que é derivação. Já vou eliminar a letra B, porque a letra B fala de composição. Beleza. Só que eu peguei e coloquei um elemento antes, ó. E legal. Como é o nome desse elemento antes? Prefixo. Então eu tenho a derivação prefixal, nosso gabarito letra D de dinheiro. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido, espero que você esteja anotando, porque isso pode sem dúvida cair no processo seletivo de vocês. Vamos à próxima questão, questão 3. Linda essa questão. Diz o seguinte, olha, a oração sem sujeito na seguinte opção. Pessoal, olha, eu não sei se você parou para pensar, mas as questões da banca CETRED têm uma vantagem, né? Qual é? É direta demais, pessoal. Direta demais. Pelo menos as de gramática, né? De interpretação de texto, geralmente ele coloca um poema, alguma coisa do tipo, né? Para você ler, interpretar, inferir algumas coisas, mas as de gramática são assim direto na lata. Se você souber o basicão de gramática, já era. Então vamos lá, ó, diz assim: a oração sem sujeito na seguinte opção. Você que vai fazer. Um minutinho para você pensar. O professor fica aqui tomando uma água. Faça aí. E aí? Qual será o gabarito? Show? Vamos lá. E aí, qual é o gabarito? Professor, dê uma olhadinha aqui. Falou em oração sem sujeito. Olha, vou fazer um esquema na sua mente. Só existe oração sem sujeito, porque assim, o sujeito ele é um termo essencial da oração. Só existe oração sem sujeito se você tiver isso daqui, olha. Verbo impessoal. Impessoal, certo? Só há oração sem sujeito se tiver verbo impessoal. Tranquilo? Então vamos lá, professor. Quais são as características de um verbo impessoal? Bem simples, ó. É um ramo, se divide em duas partes, beleza? Você vai colocar assim, que o verbo impessoal é aquele que obviamente não tem sujeito, não tem sujeito e consequentemente ele fica
no singular. Beleza? Não tem sujeito e fica no singular. Show de bola? Tranquilidade, professor. Sem estresse, sem problema. Vamos lá, meus queridos. Ó, primeiro verbo que cai mais em prova com possibilidade de ser impessoal. Primeiro verbo, esse rapaz, ó, o verbo haver, certo? O verbo haver. Show de bola, professor. Ele sempre é impessoal? Não. Ele só vai ser impessoal em três ocasiões. Quais são, professor, as ocasiões? Três, ó. Se ele tiver sentido de existir, existir. Se ele tiver sentido de acontecer, acontecer. Ou se ele tiver sentido de tempo decorrido, decorrido. Certo? Verbo haver vai ser impessoal se ele tiver sentido de existir, sentido de acontecer ou tempo decorrido. Quando eu falo tempo decorrido, gente, é um tempo que se passou, né? Ficou para trás, já era. Então vamos lá, ó, dê uma olhadinha aqui em alguns exemplos que eu posso colocar para você. Só dividir o quadro para ficar melhor para a gente, beleza? Vamos lá, professor, dê um exemplo aí, ó. Eu digo assim: houve, sei lá, brigas na praça. Ó. Professor, eu acho que o senhor errou aí. Deveria ser houveram brigas na praça. Será? Gente, ó, dê uma olhadinha aqui. Houve brigas na praça. Esse verbo haver tem sentido de quê? Quando eu digo houve brigas, é como se fosse aconteceram brigas na praça. Brigas na praça aconteceram. Ou seja, esse verbo haver tem sentido de acontecer. Acontecer. E quando o verbo haver tem sentido de acontecer, eu vou dizer que ele é o quê, professor? Cara, ele é impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito, é justamente o que a questão está pedindo, e por consequência disso ele fica no singular, certo? Por consequência disso, ele fica no singular. Professor, é o único verbo que pode ser impessoal? Não, gente, ó, há outros, por exemplo, o verbo fazer tem grande chance de ser impessoal também. Por quê, professor? Ó, veja só, dê uma olhadinha aqui. O verbo fazer será impessoal em duas ocasiões. Se ele tiver sentido de tempo decorrido, certo? Ou se ele estiver acompanhado de fenômenos da natureza. Por quê, professor? Fenômeno da natureza? Sim, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Faz 5 anos que estou em Icapuí. Ó, faz 5 anos que estou em Icapuí. Professor, dê uma olhadinha aí, ó. O que é que está acontecendo? Veja só, por que que o senhor não disse fazem 5 anos que estou em Capuí? Pessoal, porque esse verbo fazer está com sentido de tempo decorrido, certo? Tempo decorrido. Quando eu falo que ele está com sentido de tempo decorrido, professor, é porque 5 anos se passaram. E verbo haver com sentido de tempo decorrido é o que, professor? É impessoal. Esse cara é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito e fica no singular. Professor, e esse fenômeno da natureza? Eu poderia dizer assim, olha, faz frio em Gramado. Faz frio em Gramado. Professor, esse faz frio, o verbo fazer está acompanhado de fenômeno da natureza. Então ele é impessoal, professor. Não tem sujeito e fica no singular. Beleza? Vamos procurar. Ó. Se ele falou em oração sem sujeito, a primeira coisa que você vai procurar é um verbo impessoal. Beleza? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui, ó. Letra A diz o seguinte: está começada a crônica. O que é que está começada? A crônica, gente. Está aqui o sujeito. O sujeito da frase é a crônica. Né? Para você saber o sujeito de uma oração, é só você pegar o verbo e antes dele perguntar o que ou quem. A resposta será o sujeito.
Eu digo assim, olha, aconteceu na cidade um crime. O que aconteceu? Um crime. Então é o sujeito, beleza? Vamos lá, professor. Esse meio é mais velho ainda do que as crônicas. O que é mais velho do que as crônicas? Esse meio. Tá aqui o sujeito, né? Houve calor e crônicas. Opa, peraí. Esse verbo haver está com o sentido de acontecer. É como se fosse aconteceram calor e crônicas, né? Também está no sentido aí de fenômeno da natureza, né, professor? Houve calor e crônicas. Professor, peraí. Verbo haver aqui, ele é impessoal. E se ele é impessoal, ele não tem sujeito e fica no singular. Ó, não tem sujeito, sem sujeito. Gabarito, letra C. Né? O verbo haver com o sentido de existir, acontecer ou tempo decorrido é impessoal. Não tem sujeito e fica no singular. Gabarito, letra C. Letra D. O calor era mediano. O que era mediano? O calor. As nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Quem é que está nas circunstâncias do primeiro homem? As nossas províncias. A única que não tem sujeito está na letra C, pessoal. Pegue o bizu. Ó, falou em oração sem sujeito, procure verbo impessoal. Aqui de cara você podia ir para a letra C porque tem um verbo haver, né? Então, show. Mais uma questãozinha, vamos à próxima. Olha aqui a questão 4. Diz o seguinte, olha. Analise o uso da crase, né, do acento grave, em o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado à universidade. Aí diz o seguinte, olha, e assinale a alternativa correta. Ele está perguntando se é obrigatório, se é facultativo, se é errado, se é certo, enfim. Vou dar um tempinho para você responder. Um minutinho aí para você responder. Vamos lá. Pensa aí um pouquinho. E aí, qual é o gabarito? Professor, essa daí é mais tranquila, né? Gente, ó. Deixa eu fazer um resumão para você, pelo menos da regra geral, certo? Pelo menos da regra geral. Vamos lá, ó. O que é crase, né? Todo professor de português diz que crase vem do grego. Crase vem do grego e significa fusão. Mas eu prefiro dizer o seguinte, gente, ó. Eu prefiro dizer que crase é um casamento. Casamento. Por quê, professor? Porque para casar eu tenho que ter dois, né? Eu tenho que ter dois elementos que irão casar. Não existe isso de dizer assim, ah, Carlos casou com quem? Não, só ele mesmo. Não, não tem como. Né? E casamento, gente, é uma simbologia. Lá, quando a gente vai casar, o juiz, o pastor, o padre, né, aquele que vai celebrar aquele momento, ele diz o seguinte: olha, agora vocês vão se unir e vão se tornar uma só carne. Ou seja, você tinha dois, mas esses dois vão se unir, ó, e se tornam um só. Eram dois antes de casar. Depois que casou, é só um. Não é assim? A crase é isso, gente. Você vai ter dois elementos. Esses dois elementos vão se unir, né? E vão formar um só. É isso que é crase. Professor, quem é que vai participar dessa união? Ó, é a dona preposição. Preposição que vai casar com o seu artigo. A preposição vai casar com o seu artigo. Show de bola, professor. Quem é essa preposição, professor? Olha, essa preposição é a preposição a. Show? Preposição a, tranquilo. Pessoal, perdoe o barulho aí, viu? E o artigo, professor, também é o artigo a, que às vezes pode estar no plural, beleza? Se eu pudesse recorrer a uma fórmula, seria praticamente isso daqui, ó. A mais a, que dá igual a A. Ei, professor, e esse acento aí, como é o nome dele? É crase? Não. Ó, o nome desse acento é o acento grave, certo? Sempre que você vir esse acento, significa o que, professor? É que a
duas letras em uma só. Você tem um A, aí em cima desse A tem um acento. É como se ele estivesse dizendo para você o seguinte: ei, venha cá. Sabe por que que eu estou aqui em cima? Porque esse A você está vendo só um, mas na verdade ele é dois. É tanto preposição quanto artigo. Show de bola? Então, professor, isso é muito abstrato. Tem uma fórmula, tem um bizu? Tem. Vou passar dois bizus para você, beleza? Dois bizus. Ó, o primeiro bizu é o bizu mais seguro, que é o bizu do antes e depois, né? É o bizu do antes e depois. Professor, e o segundo bizu? É o bizu do cachorro. Latiu tem crase. Como é, professor? É o bizu do cachorro, bizu dual, certo? Latiu tem crase. Show de bola, professor. Tranquilidade, sem estresse, sem problema, na paz de Jesus Cristo. Vamos lá, professor. Como é esse bizu do antes e depois, professor? Olha, antes você vai procurar a preposição. Depois você vai procurar o artigo. Professor, agora que complicou, tenha calma, eu vou mostrar para você, certo? Dê uma olhadinha nessas três frases que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Três frases para você aprender numa boa. Ó, dê uma olhadinha aqui. Eu digo o seguinte: eu fiz, eu fiz alusão, alusão à professora, professora do curso. Do curso de português, por exemplo, certo? Aqui digo o seguinte, ó, eu me referi à diretora, diretora da escola, certo? E, por fim, o último, ó, eu digo o seguinte para você, deixa-me ver, ó, eu entendi, eu entendi a matéria. Pronto. Professor, o que é que acontece? Em todos esses casos eu tenho um A. E minha dúvida está justamente nele, professor. Eu não sei, professor, se é preposição mais artigo, se está certo ou se está errado. Gente, olha aqui o bizu. Primeiro passo que você vai fazer: bizu do antes e depois. Você vai pegar o A. Vai olhar primeiro o que tem antes. Antes você procura o quê? Preposição. Volte aqui comigo, ó. Olha o bizuzinho que eu fiz para você. Antes e depois. Antes você procura o quê? Preposição, né? Procuro preposição. Show, professor. Então vamos lá, olha. Eu pego o A, tá aqui o A. Vou olhar o que tem antes. E antes eu vou procurar a preposição. Show. Como é que eu procuro preposição, professor? Bem simples, ó. Você pega o A, olha o que tem antes e faz uma perguntinha. Eu pego A, olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque tem preposição. Mais uma vez, ó, pego A, olho o que tem antes, faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Então vamos lá, professor, dê uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz alusão. Faço uma pergunta. Cara, você fez alusão a quem? Ó, você fez alusão a quem? Eita, professor, a perguntinha que eu fiz tem a letrinha A. Show de bola, professor. Tem a letrinha A, então já tem preposição. Pronto, o que tem antes a gente já resolveu. Agora vamos olhar o que tem depois. Depois a gente tem que ver se aceita o artigo A. Será que professora do curso aceita o artigo A? Uma forma bem simples é você formar uma frase. Ó, tinha professora do curso. Forme uma frase, fica como? A professora do curso é gente boa. A professora do curso chegou no horário. A professora é legal, ó. A professora. Eu consigo dizer a professora. Eu consigo usar um artigo feminino antes. Show! Então, olha, antes tem preposição e depois admite artigo.
preposição mais artigo dá crase, ó. Vou marcar com o sinal indicativo de crase, ó. E é obrigatório quando tem preposição em artigo. É obrigatório. Vamos lá. Eu me referi à diretora da escola. Será que tem um sinal indicativo de crase? Olha, eu me referi. Cara, eu me referi. Primeiro eu olho o que tem antes para ver se tem preposição, né? Como é que eu sei se tem preposição? Pego a, olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Eu me referi, eu me referi, eu me referi a quem? A quem? Ou aqui, né? Eita, professor, apareceu a letrinha A. Show de bola, professor. Tem preposição. Agora só me resta olhar, professor, o que tem depois. Olha, diretora da escola. Diretora da escola. Olha aí, ó. Eu poderia dizer assim, olha, a diretora da escola é tão gente boa, a diretora da escola é muito competente, a diretora é legal, a diretora, preposição mais artigo, tem crase. Agora aqui embaixo, será que tem, olha, eu entendi a matéria. Gente, a mesma coisa, ó. Vou pegar o A, vou olhar o que tem antes e vou fazer uma perguntinha. Eu entendi. Cara, eu entendi o quê? Pessoal, sabe que barulho é esse que vocês estão ouvindo aí? Isso é um pavão que tem aqui próximo, né? E eles passam a tarde toda cantando aqui. Então, a aula de hoje está abençoada por esse pavão. Então, vamos lá. Olha, eu entendi o quê? Eita! Veja que não apareceu a letrinha A. Não tem a letrinha A. Se não tem a letrinha A, não tem preposição, gente. Ó, não tem preposição. Sem preposição, não há crase. Sem preposição, não há crase. Beleza? Sem preposição, não há crase. Tranquilo? Então, posso colocar o sinal indicativo de crase aqui? Jamais. Sem preposição, não há crase. Beleza? Então, professor, olha, esse bizu aí eu entendi, mas nesse tanto o senhor falou no tal de um cachorro, né? Já tem um pavão aí na sua aula e tem um cachorro também tem, né? Vamos lá, o que é que acontece, gente? O bizu do cachorro vai ajudar você. Bizu do cachorro é o quê? Olha, au, latiu, tem crase. Volta aqui comigo, ó. Bizu do cachorro, au, latiu, tem crase. Como assim, professor? Olha, você já colocou o sinal indicativo de crase. Tá aqui, ó. Colocou o sinal indicativo de crase. Só que você é aquela pessoa insegura. Professor, eu tô com medo. O que é que eu vou fazer, professor, para ter certeza de que o acento indicativo de crase está certo? Bem simples. Você vai pegar a palavrinha da frente e vai colocar no masculino. Pegue o A, olhe a palavrinha da frente. Jogue a palavrinha da frente no masculino. Se você fizer isso e utilizar ao, é porque tem crase. Como é, professor? Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Anota essa frase na sua cabeça. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Mais uma vez, ó. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Como assim, professor? Olha o primeiro caso. Eu fiz alusão à professora. Tô com medo de ter errado. O que é que eu faço, professor? Pegue a palavra professora e coloque no masculino. Como é que ficaria? Olha, eu fiz alusão ao professor. Eu fiz alusão ao professor. Eita, professor. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Tá certo, tenho dúvida. Show de bola. Eu me referi à diretora da escola. Tô com dúvida, professor. Será que tá certo? Coloque diretor no masculino. Como é que ficaria? Eu me referi ao diretor. Eita, se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Então tá certa, professor, né? Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Agora olha aqui, olha. Eu entendi a matéria. Troque matéria por conteúdo, que é uma palavra masculina. Como é que ficaria? Eu entendi o conteúdo. Eu entendi o conteúdo. Eita, professor, eu não usei ao. É por isso mesmo você não usou ao, então você não usa crase, beleza? Então, show de bola, professor. Isso vai me ajudar pra caramba, porque veja só, olha, tem o sinal indicativo de crase aqui, ó. Será que ele tá certo? Ele diz assim, olha, o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado. Opa, se ele é vinculado a quê? Se ele é vinculado a quê?
tem a preposição. Show de bola. E antes de universidade, eu consigo usar artigo, digo, olha, a universidade está aberta. A universidade é um direito de todos. Preposição mais artigo. Ah, professor, tá certo. E quando tem preposição mais artigo é obrigatório, beleza? Vamos procurar o gabarito aí, ó. Letra A diz assim, olha, por mais que esteja correto, o sinal grave é facultativo. Não, ele é obrigatório. Letra B, o uso do acento grave está incorreto. Não, ele está certo. Letra C, foi utilizado para demarcar uma locução de núcleo feminino. Não, gente, ó. Ele foi utilizado para demarcar uma preposição mais um artigo, né? E letra D, olha, está correto e é obrigatório. Nosso gabarito letra D de dinheiro, que é o que vocês terão mais ainda quando passarem no processo seletivo. Show? Então, arrocha aí, professor. Vamos para a nossa última questão, bem tranquila. Ó, diz o seguinte, ó. Marque a alternativa em que há erro de concordância verbal. Essa daqui eu vou fazer com você, beleza? Ele não quer, professor, de forma alguma o certo. Ele quer o errado, professor. Ele quer o errado. E agora, professor? O que é que eu vou fazer? Gente, bem simples, ó. Deixa-me só o professor tomar uma aguinha. Procura aí enquanto o professor vai tomando uma água. Ó, diz o seguinte, ó. Faz anos que não visitamos aquela cidade. Professor, não deveria ser fazem, não, gente. Olha, o verbo fazer aqui está indicando o quê, ó? Tempo, tempo decorrido. E quando o verbo fazer indica tempo decorrido, ele é o quê? Impessoal. Já ensinei isso para vocês. Verbo impessoal é aquele que não tem sujeito e fica no singular. Então tá certo, né? Tá certinho, mas ele quer o errado. Ele respeitou a impessoalidade do verbo. Beleza. Devem chegar amanhã os documentos solicitados. Professor, o que é que deve chegar? Os documentos solicitados. Ó, o sujeito está no plural, então o verbo foi para o plural. Devem chegar. Os documentos solicitados devem chegar amanhã. 1% dos alunos saiu da sala. Ah, professor, eu acho que está errado. 1% dos alunos está errado. Gente, cuidado. Ó. Concordância com porcentagem. O professor vai passar um bizu legal para vocês, beleza? Ó, dê uma olhadinha aqui. 1% do povo. Vou fazer logo muitas frases para tirar a sua dúvida, beleza? 1% do povo. Aqui vai ser, ó, sei lá, 10%. 1% do povo vai ficar chato, né? Deixa eu fazer melhor. Vou tirar 1% da, sei lá, das pessoas, né? Para não ficar tão esquisito. Vamos lá. 1% das pessoas, beleza? E aqui, ó, é a lacuna pra gente preencher, tá bom? Aí, ó, 10% é que eu vou colocar do povo, certo? E aqui, ó, lacuna pra gente preencher. E aqui, ó, 1,6% dos alunos, certo? E aí, vamos colocar a lacuna para você preencher. Gente, olha, em todas essas lacunas eu quero colocar o verbo sair, certo? Em todas essas lacunas eu quero colocar o verbo sair. Só que eu não sei se eu digo assim, olha, 1% das pessoas saiu, 1% das pessoas saíram ou tanto faz. Meus queridos, ó, veja só. O que é que acontece? Caiu porcentagem, você vai usar o bizu do Chapolin. Pegue o bizu com o professor. Caiu porcentagem, bizu do Chapolin. Professor, que tanta aula marmotenta é essa? Neste tanto era um bizu do cachorro. Agora já é um bizu do Chapolin, mas vai ajudar você. Qual é o bizu do Chapolin? Olha, primeiro passo, circule a preposição. Ó. Circule a preposição. Pode ser um quadrado, professor? Não, tem que ser um círculo, senão dá errado. Ó, circule a preposição. Beleza. E agora, faça o Chapolin. O Chapolin não tem duas anteninhas, ó, uma anteninha para frente e uma anteninha para trás. Pronto, tá aí o Chapolin, né? O Chapolin colorado. Professor, e o que é que tem a ver? Gente, essas anteninhas mostram as palavras com as quais você pode concordar. Significa que se você quiser, você pode concordar com essa palavrinha aqui, ó, da frente. Pessoas, né? Então eu poderia dizer pessoas saíram,
né? Pessoas saíram. E um professor, ó, tem uma anteninha apontando para o 1. Se a anteninha está apontando para 1, se você quiser, você pode concordar com ele. Fica 1 saiu, né? Então, tanto faz, gente. Beleza? Tanto faz, sem estresse. Professor, embaixo, como é que fica? Olha, 10% do povo saiu, saíram ou tanto faz, gente, ó. É porcentagem? É, professor. Bizu do Chapolin, olha. Circule a preposição, puxe uma anteninha para frente, puxe uma anteninha para trás. Fez o Chapolin. Se eu quisesse concordar com o povo, seria povo saiu. Povo está no singular, se fosse plural seria povos, né? Povo saiu. Mas se eu quisesse concordar com 10, 10 é plural, gente. Eu diria 10 saíram. Tanto faz. Ah, professor, agora aqui vai complicar, porque olha, eu circulo a preposição, aí faço o chapolim, olha, anteninha para frente, anteninha para trás. Se eu concordasse com alunos, seria alunos saíram, né? Alunos saíram. Professor, e esse 1,6 é singular, é plural, é o que, pelo amor de Deus? Gente, olha, caiu um número com vírgula, você desconsidera o que tem depois da vírgula. Caiu o número com vírgula, ó, tira esse número. Você vai olhar só para o número inteiro, certo? Não importa o que vem depois da vírgula, pode ser uma dízima periódica, 0,333333, infinito, não importa. Olhe só o número inteiro. 1. 1 é singular ou é plural, gente? 1 é singular, então ficaria 1 saiu. Então esse bizu do Chapolin ajuda, ó. Vamos aplicar aqui, olha. 1% dos alunos, ó, círcula a preposição, anteninha para frente, anteninha para trás. Se eu concordasse com alunos, seria alunos saíram. Mas se eu concordar com um, seria um saiu. Ah, professor, tá tudo certo. Ele conseguiu concordar com um. Show de bola, sem estresse. Letra D. Existem várias possibilidades para solucionar esse problema. Existe, gente, olha, o verbo existir tem sujeito. Quem não tem sujeito é o haver com sentido de existir. Mas o verbo existir tem sujeito. O que é que existe? Várias possibilidades, ó. O sujeito está no plural, tudo certo. Então o meu erro está na letra E. Houveram mudanças, gente. Verbo haver com sentido de acontecer. Acontecer. Esse verbo é impessoal, ou seja, ele não tem um sujeito e, consequentemente, fica no singular. Show de bola? Meus queridos, ó, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que eu gravei com muito carinho, né? Aí, com a pressão da minha esposa, todo dia grave uma aula para a Prefeitura de Capuí. Grave uma aula para a Prefeitura de Capuí. Está aqui o professor cumprindo o seu papel. Espero que vocês tenham gostado e olhe só, a depender das visualizações dessa aula, né, se a galera se interessar mesmo, eu posso ficar sempre postando por semana uma aulinha aí com resolução de questão da banca Cetred. Espero que você tenha gostado. Um abraço, meus queridos. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui!